Olha em volta. Você já reparou na variedade de cores ao nosso redor? Azul, amarelo, vermelho, verde, cor de burro quando foge. Ok, desencana. O nosso programa de hoje não é exatamente sobre as cores, mas sim sobre um produto que tem muito a ver com elas: a tinta. As primeiras fábricas de tintas, no entanto, só surgiram com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. A partir dessa época, o seu desenvolvimento passou a ser responsabilidade não mais de pintores, como era até então, e sim de cientistas ligados à química. O século XX representou um grande salto para a indústria de tintas, com o advento de pigmentos de origem industrial e resinas produzidas com polímeros sintéticos. Que as tintas dão cor e protegem as coisas, nós já sabemos. Mas como será que elas fazem isso? A tinta parece uma coisa só, mas ela é formada por ligantes, pigmentos, solventes e aditivos, que a tornam capaz de pintar diferentes objetos. Por trás de uma simples pincelada na parede, há muita química e tecnologia. O pigmento é o componente que dá cor à tinta. No entanto, para que ele consiga aderir à parede, faz-se necessária a ação do ligante, que também pode ser chamado de resina. Já o solvente, que pode ser água, por exemplo, é responsável por diluir e transportar o pigmento e o ligante da lata à superfície a ser pintada, enquanto os aditivos melhoram as propriedades deste conjunto. Tá aqui, pintadinha, mas não pode meter a mão porque ela está no processo de cura, que é o período que leva para a tinta secar. Quando o solvente evapora, o resultado é uma camada muito fina de ligante e pigmento, formando um filme que recobre a superfície, dando cor e proteção a ela. Ok, já vimos como as tintas funcionam. Agora vamos ver como elas são produzidas? Estamos em uma fábrica de tintas e viemos acompanhar a linha de produção de uma tinta imobiliária, ou seja, voltada para a construção civil. Esta tinta é produzida em grandes tanques, com mistura de água, o solvente, com um polímero à base de celulose, ou ligante, em proporções pré-estabelecidas. O próximo passo é adicionar cargas minerais a esta mistura para aumentar o peso e a opacidade do produto. Aqui, utiliza-se carbonato de cálcio com essa função. Em seguida, são colocados os diversos aditivos, cada um com um papel diferente. Tem um aditivo para aumentar a viscosidade, para evitar bolhas, para melhorar a aplicação da tinta na parede e até para eliminar micro-organismos e assim evitar que a tinta estrague. Por último, chega a hora de dar cor à tinta, com a adição dos elementos pigmentares. Neste caso, pigmentos azuis e amarelos são combinados para obter uma coloração esverdeada. Antes de ser envasada, a tinta passa ainda por uma série de testes laboratoriais. Aqui são testadas a sua coloração, densidade e viscosidade. Isso garante que uma tinta produzida hoje possua as mesmas características de uma produzida ontem ou amanhã. Agora a tinta está pronta para ser embalada e distribuída comercialmente. Como você já deve imaginar, as tintas não se diferenciam apenas pela cor. Essa aqui, por exemplo, é uma tinta à base d'água, ideal para paredes. Ela seca em contato com ar, a partir da evaporação do seu solvente. E como a sua fixação acontece devido a um processo puramente físico, ela recebe o nome de termoplástica. Mas nem todas as tintas funcionam do mesmo jeito. As tintas marítimas, aquelas usadas em navios, são exemplos de tintas termofixas. Isso quer dizer que, em seu processo de secagem, há uma reação química entre os grupos funcionais do polímero envolvido na composição do ligante com o grupo funcional de um catalisador, por exemplo. As tintas termofixas, em geral, são tintas de dois componentes, tinta mais catalisador, e o filme resultante dessa reação possui uma maior resistência e durabilidade. Embora algumas tintas termofixas sequem ao ar, normalmente sua secagem se dá através da adição de calor, como acontece nessa oficina de pintura automotiva. Aqui os carros são pintados em estufas que atingem a temperatura de 60 graus centígrados. O calor é fundamental para que a reação química aconteça como previsto e garanta a fixação correta da tinta na superfície. Por garantirem maior proteção, as tintas termofixas são muito utilizadas pela indústria automobilística.
Ok, o progresso tecnológico tem permitido a produção de tintas cada vez mais duráveis, bonitas e eficientes. No entanto, não dá para falar em tintas sem tocar na questão ambiental e de saúde pública. Talvez você já tenha ouvido falar em como as tintas mais antigas da primeira metade do século eram ricas em metais pesados e podiam causar várias doenças. Todos os pigmentos antigos, eram cromatos de chumbo. Começou a se questionar o envenenamento com chumbo. Então, hoje, alguns tipos de tinta, principalmente, já falei aqui, de brinquedos, não pode conter chumbo. Isso já é lei no Brasil. Lei no mundo todo e no Brasil também. Pois é, nas últimas décadas, tanto a indústria quanto o governo têm se preocupado em criar tintas menos agressivas à saúde e ao meio ambiente. O caminho é esse aí, mas ainda tem muita coisa que pode melhorar. Elas estão aí para colorir o nosso mundo, mas também para protegê-lo, nos avisar de perigos e até para escrever cartas de amor. Como você vai usá-las depende da sua imaginação. Mas uma coisa é certa, agora você sabe como se faz. Fique esperto e até a próxima.